Glória a Deus, estamos de volta agora com o nosso segundo vídeo da nossa segunda parte da aula sobre a igreja e o movimento dos desigrejados. E na oportunidade anterior eu falei o que é os desigrejados, expliquei aqui que existem três grupos de desigrejados e deixei claro que o movimento dos desigrejados é um movimento de homens, tá? Não é um movimento que nasceu no coração de Deus, e também falei um pouquinho a respeito da importância da igreja, tá? Para a nossa fé e o nosso crescimento espiritual. E nesse segundo vídeo nós vamos dar continuidade nesse assunto a respeito da importância da igreja. E você pode falar, mas Renan, a igreja não é um templo de quatro paredes, a igreja são pessoas, não é verdade? Então, uma pessoa não precisa necessariamente estar dentro do templo para ser igreja. Eu concordo com você quando você diz que a igreja são pessoas e não um templo. Quando Jesus voltar, o que vai subir são pessoas e não o templo. Mas aonde há a reunião das pessoas, há a reunião da igreja. E o problema do movimento dos desigrejados é exatamente isso, a falta de comunhão, tá, entre os irmãos, tá certo? Então Jesus mesmo disse na sua palavra, né? Onde houver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, ou seja, em comunhão. Quando nós olhamos no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos uma igreja em comunhão no partir do pão, na doutrina, tá? Nas orações, ou seja, a comunhão dos irmãos, a união dos irmãos, o ajuntamento dos irmãos, né, era manifestação clara de que eles eram igreja de Cristo, porque eles viviam em comunhão. Tá? E o movimento dos desigrejados não tem essa comunhão, não tem esse ajuntamento, tá? Com o restante da comunidade dos salvos. Por isso, não pode falar que um desigrejado continua sendo membro da igreja, tá certo? Então veja que quando a gente se reúne como igreja, nós temos a oportunidade de adorar a Deus, tá certo? E de partilhar a nossa fé, fortalecendo uns aos outros no Senhor. Então quando nós nos reunimos como igreja dentro do templo, nós edificamos uns aos outros, nós exortamos uns aos outros e nós crescemos junto como igreja. Louvado seja Deus. E quando nós nos juntamos como igreja, e a gente demonstra isso para Deus e para as pessoas que ainda não fazem parte da igreja. E nós sabemos que a igreja possui uma missão, tá? E qual é a missão da igreja? Primeiro é exaltar, adorar, glorificar ao Todo-Poderoso. Também uma das missões da igreja é ser morada do Espírito Santo aqui na terra, tá certo? É revelar aos homens a sabedoria do Criador mediante a pregação e o estudo da palavra de Deus. É proclamar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. É fazer com que seus membros cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo mediante o estudo sistemático da palavra de Deus. Tudo isso é missão da igreja e tudo isso se torna manifesto quando a igreja se ajunta, louvado seja Deus, para adorar o nome do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13 diz assim, Efésios 4, 11 a 13 diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Olha o que o verso 12 vai destacar. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então nós vemos nesse texto que Deus, pela sua grande e infinita sabedoria, ele distribuiu no meio da igreja dons ministeriais, vocações ministeriais no meio do seu povo, para que haja o aperfeiçoamento da sua igreja e o crescimento do seu corpo. Então nós vemos que só há crescimento, só há aperfeiçoamento, só há medida perfeita, só há unidade da fé perfeita, do conhecimento do Filho de Deus, quando há essa comunhão dos membros como igreja. Então só há crescimento, só há aperfeiçoamento, tá? Na fé, quando há essa comunhão dos membros como igreja, tá certo?
O ponto 3 da nossa lição, eu separei também algum ponto importante aqui, pois vai falar da Santa Ceia do Senhor. Olha que interessante. O Senhor Jesus deixou duas ordenanças para a sua igreja: o batismo nas águas e a Santa Ceia. A Santa Ceia tem como objetivo relembrar a morte e a ressurreição de Jesus, né? Ela também nos mostra que que um dia o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então a Santa Ceia, ela vai nos lembrar da morte e da ressurreição de Jesus, mas também vai nos lembrar de que um dia ele vai voltar. O próprio Jesus disse, né? Fazer isso todas as vezes em memória de mim, tá certo? Em memória de mim. A ceia do Senhor é para todos aqueles que são membros do corpo de Cristo e que estão em comunhão. Olha o que Jesus declarou em João capítulo 6, versículo 53. Na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Então veja que a celebração da Santa Ceia só faz sentido, a celebração da Santa Ceia só faz sentido quando há essa comunhão dos membros do corpo de Cristo. E o problema do movimento dos desigrejados é que esse movimento prega um desligar desse membro do corpo de Cristo. Esse membro se desliga e passa a cultuar sozinho, passa a seguir a fé sozinho, e quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê que não é isso o que a palavra de Deus nos ensina. Os membros do corpo de Cristo precisam adorar a Deus em comunhão, precisam estar juntos para que haja o crescimento, precisam edificar uns aos outros. Não há edificação no corpo de Cristo sozinho, não há. Um membro sozinho não é capaz de se edificar sozinho, de se alimentar sozinho, de crescer sozinho, de se aperfeiçoar sozinho. É necessário que haja a comunhão dele como membro com os outros membros. Nós tomamos, por exemplo, o nosso próprio corpo, né? Nosso próprio corpo, à medida que nós crescemos, à medida que o nosso corpo se desenvolve, todos os membros se desenvolvem juntos no nosso corpo, porque o nosso corpo está crescendo e se desenvolvendo, e os membros estão crescendo e se desenvolvendo juntos. Então, quando há celebração da Santa Ceia, a gente demonstra que os membros estão em comunhão uns com os outros e também com Deus, com Jesus Cristo, com o Filho de Deus, né, que morreu na cruz por nós. Então, a celebração da Santa Ceia mostra que a igreja precisa ser um organismo unido, juntos, tá, para que haja o crescimento. E esse crescimento não é possível fora desse corpo, tá certo? Então, por isso, o movimento dos desigrejados não é um movimento bíblico, não é, tá? É um movimento totalmente fora da palavra de Deus e que precisa ser evitado por nós, tá certo? Precisa ser evitado. Nós precisamos cultuar a Deus como igreja, unidos, em comunhão uns com os outros e com Deus, tá certo? O ponto 4 da nossa lição vai falar a respeito de nós andarmos sempre em comunhão. O amor e a comunhão uns com os outros é o que nos identifica como igreja, como os discípulos de Jesus, como o corpo de Cristo. Olha o que Jesus deixou claro em João, capítulo de número 17. João, capítulo de número 17. Vamos ler esse texto. João, capítulo 17, versículo 11, diz assim: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Jesus orando: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está querendo a unidade da igreja, a unidade dos seus servos, dos seus seguidores. Versículo 20 e 21. E eu não rogo somente por estes, né, que eram os discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus, nessa oração, ele não orou somente para que os discípulos andassem unidos em comunhão uns com os outros como igreja. Jesus também orou pela minha vida e pela sua vida,
que cremos na palavra de Deus e que andamos segundo os ensinamentos da sua palavra. Então Jesus orou aqui até por mim e por você, e por todos aqueles que aceitaram e creram na palavra dele, para que nós pudéssemos viver em comunhão uns com os outros, não distantes, não afastados, mas em comunhão, como a nossa lição disse, né? Todos num mesmo aprisco, possuindo e seguindo um mesmo pastor. Versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o mundo só vai crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor dos céus e da terra, se a igreja andar aqui na terra unida, em comunhão uns com os outros e com Deus. Porque quando há essa comunhão dos membros do corpo de Cristo como igreja, ela prega o verdadeiro evangelho. As pessoas veem o brilho do Espírito Santo sobre ela. O próprio Jesus disse, né, que uma casa dividida não subsiste. Então, uma igreja que há essa divisão dos membros, né, cada um para um lado e não mais em comunhão, né, conforme o movimento dos desigrejados prega, não há crescimento. Quando Paulo escreveu uma de suas cartas à igreja de Corinto, ele combateu isso, porque lá estava havendo divisões. Uns diziam que era de Paulo, outros de Cefa, outro de Cristo, outro de Apolo, e estava havendo essa divisão e não estava mais havendo comunhão. E Paulo vem com a sua carta, exorta a igreja, corrige a igreja e ensina a igreja a andar em comunhão. E depois, na segunda carta, ele elogia os crentes, dizendo que a sua primeira carta produziu nos crentes uma mudança. Louvado seja Deus por isso. Então, o movimento dos desigrejados não é um movimento bíblico, é um movimento de homens, tá? E que nós precisamos refutar, rejeitar. A igreja é importante, nós precisamos andar em comunhão uns com os outros e com Deus, e quando há esse ajuntamento dos crentes, tá, em um local para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra e para aprender a sua palavra, a comunhão uns com os outros e com Deus, a crescimento espiritual, a alimento da palavra de Deus, e o Senhor se manifesta no meio do seu povo, tá certo? Continue vivendo como igreja. Nós somos membros uns dos outros, tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês e fiquem com essa aula em nome de Jesus.